Novidades sobre De La Cruz, o meio atacante do Flamengo interessa ao Peñarol. Mercado, bastidores. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Nicolas De La Cruz interessa ao Peñarol, o meio atacante que não tem conseguido jogar no Flamengo, apesar de seu salário acima de R$1,5 milhão, interessa ao seu clube do coração. O Nico De La Cruz é torcedor fanático do Peñarol. No Uruguai, afirmam que o De La Cruz já aceitou o retorno para o Peñarol. Faltaria a parte mais difícil, um acordo entre o Peñarol e o Flamengo. O time uruguaio pretende contar com o De La Cruz por empréstimo, e o Flamengo já deixou claro que, diante dessas condições, não há negócio. Se quiser contar com o De La Cruz, terá de ser em definitivo com uma venda do atleta De La Cruz, que havia sido comprado do River Plate com pagamento da multa rescisória na casa dos US$16 milhões, um dos piores negócios feitos na história recente do Flamengo. E essa coisa se tornou ainda pior com uma declaração de José Luiz Runco, então médico do Flamengo, afirmando que o De La Cruz não tem condição de atuar em altíssimo nível por conta de um problema grave no joelho. Essa situação deve fazer com que ele tenha dificuldades para passar em qualquer exame médico. Dá para cravar que o Flamengo nunca vai conseguir recuperar esse investimento de US$16 milhões, ainda tem esse custo alto do salário de alguém que joga bem pouco com a camisa do Flamengo. Ele volta da Copa do Mundo e já deixa de ser relacionado por conta de um desequilíbrio muscular constatado pelo departamento médico do Fla. A pergunta que eu deixo para você: De La Cruz é uma furada? O fato de ter enorme talento, qualidade, mas esse problema crônico no joelho impediria que ele virasse reforço do seu time? E esse salário de R$1,5 milhão, o que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Beleza? Boa noite, Nicola. Você pode me atualizar sobre o Almada? Vi do Fazuelo que ele está liberado para fazer exames. Surgiu essa informação nessa segunda-feira, mas não foi na Espanha, tá? Uma informação aqui no Brasil de que o Atlético de Madrid liberou o Almada para viajar ao Brasil para a realização dos exames médicos. De fato, as negociações entre Flamengo e Atlético de Madrid avançaram. O negócio pode chegar até 28 milhões de euros, tá? 23 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Tem só um detalhe que um empresário me ligou para chamar a atenção e que ninguém falou, mas eu não consegui confirmar ou entender como é que vai funcionar lá no Flamengo, tá? A questão é 50% dos direitos econômicos do Almada pertencem ao Atlético de Madrid. Os outros 50% pertencem ao Botafogo, que não se manifestou desde o início dessa parada. Como é que funcionaria esse 50% do Botafogo? Eu sei que o Botafogo está devendo um caminhão de dinheiro para o Atlanta United por conta da compra do jogador, e esse é um dos enormes problemas que existem por lá. Enfim, precisamos entender como é que vai funcionar essa história para trazer mais detalhes para vocês. O C11 Luiz Henrique vai ser contratado pelo Flamengo. É uma informação que eu estou trazendo para vocês. Há um interesse, tá bom? O Flamengo não deve emprestar jogador nenhum, tem que ser com euros. Bora lá, o baba-ovo do Gil. Deixa eu falar, já que vocês estão falando sobre o Flamengo, deixa eu só trazer mais uma do Fla. O Besiktas, que vinha namorando a possibilidade de contratar o Léo Pereira, enfim, apresentou uma proposta oficial de 10 milhões de euros, tá? O Léo Pereira deixou a decisão para o Flamengo. O Flamengo vai se manifestar nos próximos dias. Se aceitar, o Léo Pereira vai embora em definitiva. A proposta é por 100% dos direitos econômicos. Se o Léo Pereira não for, o Flamengo certamente vai ter de melhorar o contrato do Léo, cujo vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. O Humberto Júnior, boa noite, Nicola. Sobre a especulação da saída do De La Cruz, seria viável vetar a saída de jogadores do Flamengo? Sim, o Flamengo tem essa possibilidade de vetar, especialmente porque a proposta é de empréstimo. E eu duvido que o Peñarol tenha a capacidade de bancar 100% dos salários do atleta, né? Aí fica um negócio ainda mais inviável. Deixa eu ver quem está me ligando aqui. O Valdinei Batista: o Flamengo é um clube muito invejoso, quer todos os jogadores que fazem sucesso em clubes aqui no Brasil. Eram jogadores do São Paulo, agora são jogadores do Botafogo, foi no Almada e agora no Luiz Henrique. O Valdinei, cara, eu acho que é do jogo, né? Vamos pensar ou lembrar o que acontece com o Bayern de Munique? O Bayern é o grande time do futebol alemão há bastante tempo e ele vive de pegar os principais jogadores que surgem nos grandes rivais, até no Borussia Dortmund, até no Leipzig, enfim, faz parte do jogo, né? O João Freitas, boa noite, boa tarde, Nicola. Nenhum setorista do Flamengo falou nada desse novo patrocínio que você falou hoje de manhã. Vamos lá, bora explicar essa história, João. Ontem na live, vocês me perguntaram sobre um patrocínio master para o Flamengo, tá? E eu boiei, falei, o que eu sei é que a Betano é o maior patrocínio do futebol brasileiro da América do Sul, 268 milhões de reais, né? E aí depois fui pesquisar do que se tratava.
E existe um boato de que o Flamengo foi procurado durante a Copa do Mundo por uma parceira da FIFA, tá? Disposta a colocar um monte de dinheiro. E aí a especulação, e não passa de uma especulação, é de que poderia ser a Qatar Airways, empresa da aviação que estaria disposta a ampliar sua rota no Brasil e na América do Sul e veria o Flamengo como um grande candidato, com possibilidade de negociação entre 450 e 600 milhões de reais. O patrocínio partiria de 450 milhões e poderia chegar até 600 milhões de reais. Confesso que são números absolutamente assustadores, só para vocês entenderem, hoje o maior contrato de patrocínio master do futebol na América do Sul é do Flamengo com 268 milhões de reais, tá? E aí o Paparazzo Rubro-Negro é um dos que trata sobre esse tema. Você falou que não encontrou em lugar nenhum, o Paparazzo Rubro-Negro foi um dos que tocou nesse assunto de Qatar Airways. Boa noite, Nicola, aqui de Volta Redonda. A declaração do presidente do Flamengo assumindo que o calote nos empresários é para se reforçar, não configura uma infração contra a lisura do campeonato. O Davi, confesso que eu não pesquei essa declaração, mas se for isso, é muito feio, né? Só para contextualizar para vocês. O Flamengo, na semana passada, procurou os empresários com quem ele tem negócio para dizer que vai repactuar o pagamento das comissões. Ninguém mais vai receber nesse ano, os caras vão começar a receber a partir do ano que vem. E o Bato foi ainda mais grosseiro ao dizer que os empresários que estiverem insatisfeitos que procurem outro clube, tá? Foi basicamente assim que ele tratou esse assunto. Acho uma enorme falta de respeito, de falta de ética, especialmente se a gente levar em consideração que tem a expectativa do Flamengo de gastar quase 30 milhões de euros com a Almada, e eu trouxe a notícia aqui de que há um interesse do Flamengo em contratar também o Luiz Henrique, tá bom? E Léo Pereira tem oferta oficial do Besiktas da Turquia. O zagueiro do Flamengo é alvo de uma oferta de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Léo Pereira já passou a negociação para a diretoria do Flamengo e é também uma palavra final. Se o Flamengo topar negociá-lo, Léo Pereira será reforço do time turco. Caso contrário, ele permanece no clube com a promessa de um belo reajuste salarial. Léo Pereira, cujo contrato se encerra em dezembro de 2027. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Flamengo vai precisar renovar o contrato do Léo Pereira a toque de caixa para não correr o risco de ver o zagueiro, que é titular absoluto e jogador da seleção, indo para o último ano de contrato sem essa prorrogação automática. O Léo hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês e entende ser merecedor de um salário maior. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O presidente BAP tem afirmado que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Se ele mantiver a palavra, o Léo Pereira deve permanecer no clube. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: se você fosse o presidente rubro-negro, quanto pediria para que Léo Pereira fosse negociado? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Acho que o Carrascal pode entrar na negociação do Luiz Henrique. O Juscelio, deixa eu só avisar a galera que eu vou falar a respeito do Luiz Henrique. Quer ver? Ó? Vou twittar aqui e avisar as pessoas. Vou falar agora na minha live sobre o interesse do Flamengo em Luiz Henrique, conjunto com a... Peraí. Só clicar no link. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos falar agora? Porque a gente já traz essa informação aqui, tá bom? Bora lá. Então deixa só a galera entrar, que aí eu já explico direitinho essa história do Luiz Henrique, tá bom? E Luiz Henrique do Zenit pode parar no Flamengo ou no Botafogo? Trago atualizações importantes sobre o tema. A primeira delas, informação exclusiva: José Boto, executivo de futebol do Flamengo, acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros ao Zenit pela contratação do atacante de 25 anos de idade. A gente está falando de algo na casa dos 204 milhões de reais. A oferta foi feita por José Boto aos novos representantes de Luiz Henrique,
O Vinícius Matos e o William Bento são hoje os responsáveis por conduzir a carreira do jogador. Importante contar que o Vinícius Matos é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Flamengo. Vinícius e Boto, inclusive, passaram a se seguir recentemente nas redes sociais. Posso contar que o Vinícius e o William estiveram recentemente no Ninho do Urubu para conversar com o José Boto e estabelecer estratégias para a transferência do atacante, que não pretende continuar no Zenit. Onde é que surge a história do Botafogo? O Zenit tem interesse no Danilo e sugeriu-se a possibilidade de uma troca. Danilo trocando o Botafogo, em definitivo, pelo Zenit, ele indo para o Zenit em definitivo, e nessa troca o Luiz Henrique sendo contratado. A avaliação dentro do Botafogo é de que esse negócio hoje não seria dos mais interessantes. Primeiro porque o Botafogo precisa do dinheiro do Danilo, operação que pode render mais de 40 milhões de euros. Depois, porque a vinda do Luiz Henrique acarretaria num enorme salário não compatível com a nova realidade botafoguense. Isso sem falar no fato de o Danilo não querer se transferir para o Zenit. Ele deixou bem claro essa posição assim que o Botafogo rejeitou a possibilidade de transferência dele para o Palmeiras numa oferta de 30 milhões de euros. Consegui apurar esses detalhes das conversas entre Flamengo, Zenit e representantes do atleta em parceria com a Liliane Real. Só para completar, contar ainda que o Luiz Henrique, durante a Copa do Mundo, foi alvo de uma sondagem de um time da Arábia Saudita. Essa sondagem não se transformou em proposta, mas surge aí uma outra alternativa para o Luiz Henrique, que acabou se desgastando com a permanência no Zenit e avalia a possibilidade de deixar o futebol russo. A pergunta que eu deixo para você que está assistindo: Luiz Henrique seria decisivo em Flamengo e Botafogo? Qual seria o impacto da chegada dele por aqui? E onde é que ele cairia melhor? Estou curioso para saber a sua opinião. O espaço para comentário está aberto para você opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal